Olá pessoal, eu sou Rodrigo Marques, faço parte do grupo PET Matemática UFCG e estou aí para poder dar continuidade ao Enemat 2020. Apresentarei para vocês a questão 180. Essa questão 180 é muito interessante, vamos lê-la. Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características do usuário e deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se acham no perfil desejado e estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. E o aí ele está pensando no seu amor, querendo encontrar a sua amada e resolveu entrar nesse aplicativo. O usuário P, é o A, né? Define um raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match, se deslocando para a região central da cidade e concentra um maior número de usuários. O gráfico ilustra os bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Sabe-se que os usuários ERS, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P, e estas definiram raios de abrangência respectivamente iguais a 3, 2 e 5 km. Com base no gráfico e nas informações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários ERS simultaneamente? E as alternativas são o bar 1, ou o bar 2, ou 3, ou 4, ou 5. E ele está refletindo aí em qual bar ele irá nessa noite, né? É sempre importante, pessoal, antes de resolver a questão, entendê-la completamente. Nós estamos aí trabalhando um aplicativo de relacionamentos. E temos algumas informações sobre o abo e as suas pretendentes. Então, vou destacar aí, primeiramente, as informações de cada um deles. O E determinou 3 km de raio de abrangência, enquanto o A é R2 e o S 5. E o raio de abrangência do A é 3. Qual é o objetivo? O objetivo é escolher o bar e o raio de abrangência do A cubra E, R e S. Mas também é importante, pessoal, que os raios de abrangência destas alcancem o A. O que isso nos quer dizer? Vamos supor que o A escolheu o bar 2. Então, eu teria que ver a distância do 2 até o E e ser menor do E3, porque é o raio de abrangência do 3. E eu teria que ver a distância do 2 até o R tem que ser menor do E2, porque o raio de abrangência do R é 2. Eu teria que ver também que a distância do 2 para o S é menor do E5. Mas só ser menor do E5 não basta. Por quê? Porque o raio de abrangência do A é 3. Então, essa distância do 2 para o S tem que ser também menor do que 3. Nos outros casos, como o raio de abrangência é 3 e 2, então já é menor ou igual a 3. E também está dentro do raio de abrangência do A. Tudo bem? Então, eu teria que verificar essas distâncias entre pontos. E nós vamos resolver essa questão agora. Vamos lá. Aqui está o gráfico. E o E, ele determinou um raio de abrangência de 3 km. Desenhei aí um círculo, um raio de 3 km. Você poderia fazer isso com seu lápis no momento da prova. Bom, um bar está dentro do raio de abrangência do E, ele está dentro desse círculo, ou pelo menos na circunferência. Então, para o caso do E, todos os bares estão sendo contemplados. Já no do R, é só o 1, porque ele está dentro da circunferência. Nenhum outro está dentro desse círculo. Os demais estão fora. E para o S, todos estão sendo contemplados também.
É interessante pensar nisso, porque vocês se lembram, e quando eu exemplifiquei essa questão, eu disse que ele tomou o BA2 e teria que fazer diversas contas, a distância de 2 até o E, a distância do 2 até o R, do 2 até o S, e verificar que cumprem essas condições de raios de abrangência. Se não desse certo um 2, eu teria que repetir essas contas para o BA4. Se não desse certo um 4, eu teria um 3, ou depois um 5. O fato de termos desenhado isso daí, ajudou-nos a encontrar um bom candidato, e é o BAR1. O BAR1 é o único que está simultaneamente nos 3 círculos. Então, vamos verificar se esse BAR1 é de fato o nosso forte candidato para o AOI nessa noite. Para poder resolver isso, eu coloquei as coordenadas e poderíamos fazer utilizando a teoria de distância entre pontos, e essa é a fórmula. Você pega a diferença entre o x eleva ao quadrado, soma a diferença entre as coordenadas y e eleva ao quadrado, e depois extrai a raiz quadrada, essa é a distância entre dois pontos. Entretanto, é nesse momento que entra a PET Matemática FCG, e fala o seguinte: construa triângulos e utilize o teorema de Pitágoras. Porque quando nós vamos construir esses triângulos, é um triângulo retângulo, e nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras. A distância do BAR1 até o BAR é essa hipotenusa, e nós sabemos a medida dos catetos, a I med 1 e a I med 1. Então, a distância de I para R ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí nós podemos extrair a raiz quadrada. Então, obtemos a distância de I para R, raiz de 2, e raiz de 2 é menor ou igual a 2, e por sua vez é menor que 3. Então, está cumprindo o raio de abrangência do R e a do A. Então, para R, funcionou. Agora, vamos testar para o E. Quando for no E, a I mede 2, um dos catetos, e o outro cateto mede 1. Então, a distância de I para E, aqui embaixo, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. E é 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, 4 mais 1, 5. Distância de I para E é raiz de 5. E raiz de 5 é menor que raiz de 9, porque 5 é menor que 9. E raiz de 9 é 3. Então, ele cumpre tanto o raio da abrangência do E como do A. Por fim, o outro nem precisa construir triângulo, basta contar. 1, 2, 3. Então, a distância de I para S é menor ou igual a 3, e é o raio de abrangência do A. E também, por sua vez, é menor do E5, é o raio de abrangência do S. E, portanto, o BA certo é o 1, e o A encontrou a sua querida amada. Deu muito certo. Muito obrigado pela sua atenção. Esforcem-se e tenham uma excelente prova.